Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Muito bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã, esse dia que o Senhor preparou para nós. Mais um dia nós entramos na presença do Senhor, agradecendo a Ele pela noite de sono, pelo novo amanhecer, por esta nova oportunidade que o Senhor nos concede, porque a cada dia é uma nova oportunidade. E neste dia vamos consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor. Consagro esse dia, tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Que o Espírito de Deus, ele seja o nosso condutor. Nesta manhã, eu clamo ao Senhor pela providência divina sobre os lares, sobre as famílias, sobre a nossa saúde. Que o Senhor venha abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Abrir a porta da saúde, da cura. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro neste dia a provisão divina sobre aquilo que nós estamos necessitando. Amém? Hoje a palavra do Senhor está no livro de Neemias. O capítulo é o 1º e os versículos estão do 4 ao 11, que vai nos falar acerca da oração de Neemias. E fala assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dar-lhes graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. O versículo chave de hoje é o versículo 4. Aleluia, que fala, já inicia
esta palavra falando, né? Ele fala, o Neemias falando aqui que sucedeu, que ele estava ouvindo as palavras e ele assentou e chorou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, né? Ele veio ali, Anani, um dos irmãos dele, né? E alguns de Judá, então, que perguntou pelos judeus que escaparam e que estavam do cativeiro e acerca de Jerusalém, que disseram para ele que os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, né? O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Aleluia. Aqui, né, Neemias soube a notícia do qual, né, a terra natal dele, né, o povo dele estava passando por essa situação. Aleluia. Os muros estavam se deteriorando. E ele, ao saber disso, saber que estava ali um povo que pertencia a ele, uma cidade, um lugar aonde ele foi, né, cresceu ali, era a terra natal dele, era um povo dele que estava sofrendo, e ele se compadeceu daquela situação. E ali, ele sendo copeiro do rei, ele ficou triste, ele se encontrara triste diante daquela situação. Ele era, né, um funcionário exemplar, alegre, ele fazia o trabalho dele com amor, com dedicação, ele fazia o trabalho dele com alegria, ele servia ao patrão dele com dedicação, ele era um funcionário dedicado. Mas quando ele soube essa notícia, ele ficou tão triste, com uma alma angustiada, o espírito abatido, que o semblante dele mudou. Porque a palavra do Senhor está escrito lá no livro de Provérbios, que o coração alegre aformoseia o rosto. E quando a pessoa está com o espírito abatido, com angústia na alma, o rosto, ele transfere esta tristeza. E ele se encontrava ali nessa situação. Quando ele se apresentou ao rei para servir ele conheceu que ele não estava bem, ele percebeu. E ele sentiu, aleluia, uma necessidade de orar ao Senhor. Ele começou a falar com aquele que poderia resolver essa situação que ele estava enfrentando, aqui o povo estava enfrentando. Ele estava bem empregado, o patrão dele gostava dele, mas ele sabia que tinha alguém que pertencia a ele que não estava bem, que os muros daquela cidade estavam prestes a ser deteriorado, cair. Aleluia. Foi aí que ele começou a fazer a oração dele, e ele disse que aqui que sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Oh, aleluia! Assentei-me, né? Ele se assentou ali por alguns dias, e com certeza ele tirava alguns momentos, no momento que ele não estava trabalhando, não estava servindo ao rei, ele se sentava, por alguns dias ele fez isso, ele lamentou, ele chorou, aleluia, né? E ele esteve também jejuando e orando perante ao Deus dos céus, aleluia. Às vezes, nós nos encontramos nessa situação que Neemias se encontrou. Quantas vezes já orei, já chorei, já jejuei, já busquei, já lamentei, já falei com algumas pessoas e o problema não foi resolvido ainda? Aleluia! Continue fazendo o mesmo.
Não cesse de orar, não cesse de chorar, não cesse de buscar, porque ontem mesmo eu me lembrei de uma moça que ela concedeu algo que ela tanto queria. Eu acredito que já há uns 3 anos atrás, ela me contou acerca de uma situação que ela queria tanto. E ela não desistiu. E ontem eu percebi que ela conseguiu aquilo que ela queria. Aí eu ainda brinquei, eu falei, ela fez igual a mulher que importunou o juiz iníquo. De tanto ela importunar ele não resolveu a situação dela, não foi porque ele era bonzinho, foi porque ela importunou e ele queria se ver livre daquela importunação. Ele se levantou e resolveu a causa daquela mulher. E olha aqui Neemias, ele está falando que ele sentou-se por alguns dias. Ninguém sabe quantos dias foram que Neemias falou. Não fala que Neemias orou, que Neemias chorou, que Neemias jejuou. E ele continuou, ele não fala aqui especificamente quantos dias foram. E às vezes a gente pede algo hoje e a gente já quer que resolva amanhã. Eu sou uma delas, eu sou meio imediatista. Eu oro muito a Deus por esta qualidade que eu tenho na minha vida, que eu não gosto. Quando eu quero algo, eu quero para ontem. E não é assim, porque Deus está falando comigo. A espada já está cortando para cá. Eu tiro dessa lição aqui o quê? Perseverança. Não desistir daquilo que você quer, daquilo que eu quero. Se ele não desistiu, ele ficou por alguns dias porque ele sabia que Deus podia resolver a situação dele. Tanto que ele não falou para o rei. Ele poderia falar diretamente para o rei, porque era patrão dele, que tinha dinheiro para ajudar ele a resolver o problema. Ele falou primeiro com Deus. E quando ele falou primeiramente com Deus, ele não só chorou, como ele se lamentou, ele orou, ele jejuou, ele fez tudo que estava ao alcance dele. Porque quem pode orar sou eu, quem pode chorar sou eu, quem pode jejuar sou eu. Mas quem pode fazer é Deus. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo, ele pode. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Mas se você quer desistir, essa semana a palavra está batendo nessa tecla. Se você acompanhar desde o início, Deus está batendo nessa tecla aqui todos os dias, acerca de não desistir facilmente. Às vezes a gente já diz, eu estou cansada de orar, eu estou cansada de chorar por este filho, de orar por essa situação desse marido, eu já estou cansada de pedir a cura, eu já estou cansada de ir ao médico, até de ir ao médico às vezes a gente cansa, todo ano eu estou lá, o ano inteiro indo ao médico, eu não consegui ainda. Busque daquele que pode fazer, daquele que pode usar o teu patrão, daquele que pode usar o médico e até o medicamento. Às vezes o mesmo medicamento que você tem tomado há tanto tempo não tem resolvido a situação. Consagre este medicamento ao Senhor. Ore, peça que Deus derrame a unção de cura sobre aquele medicamento, porque daí em diante você está usando a sua fé e Deus ele vai fazer conforme a tua fé. Tem um versículo que diz assim: se você pediu e não recebeu, é porque você está pedindo mal. Então não vamos pedir mal, não vamos orar mal. Vamos fazer uma oração sincera, com o coração voltado para o Senhor, a mente também ligada no trono da graça. Importa que aqueles que vão até a Deus, vá com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Anteontem uma colega estava falando para mim que o pai dela, ela pede a Deus que o pai dela não desça a sepultura sem a salvação. E ele está num estado que só Deus chegou ao ponto que só um milagre. Aos olhos humanos, ele está só contando os dias aqui na terra, cheio de enfermidade. Mas o que ela me revelou, né? Sempre eu estou orando por ele, mas ela me fez uma revelação que ele falou que não tem fé em Deus. Por quê? Ele nunca viu Deus. Foi a explicação dele. Eu não tenho fé porque eu nunca vi Deus. E agora eu fico, Senhor, será que eu oro para quê? Eu vou orar para Deus curar uma pessoa dessa? Ou eu tenho que orar para Deus salvar, convencer o Espírito Santo, convencer ele de que ele precisa de salvação e de libertação? É para isso que eu tenho que orar. Você tem que saber especificamente a causa a qual você vai orar. Porque às vezes nós oramos, pediu mal. Você vai orar para Deus curar uma pessoa dessa? Para ele permanecer na incredulidade? Ou você tem que orar para Deus, que o Espírito de Deus convence ele de que ele precisa crer, que se ele crer, ele vai ver a glória de Deus. Tem situações que nós temos que mudar a oração. Às vezes nós não recebemos porque está pedindo mal. Vamos pedir que o Senhor nos ensine a orar. Porque Neemias recebeu o favor do Senhor porque ele creu. Ele disse, ele já começou aqui no versículo 4, ele disse assim, quando ele ouviu, né, o noticiário do que estava acontecendo lá, né, e chegou, né, ele disse, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, né, era irmão dele, chegou dando essas notícias, né, irmão, ele e alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E olha os que eles disseram. Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então já estava destruídos os muros lá de Jerusalém. E ele se preocupou, não pode ficar nessa situação. Aleluia. E o que Deus quer de mim, de você? Que nós nos compadecemos, aleluia, acerca daqueles que estão tristes, daqueles que choram, daqueles que estão passando por situações difíceis. Quantas pessoas estão aí que não sabem nem o que é que vai fazer mais com dinheiro, enquanto tem pessoas, seres humanos, que não têm um pão para comer nesta manhã. Deus se agrada, gente, de tal coisa, de uns ter tanto que não sabe nem o que é que vai comprar mais, enquanto tem outros que não sabem o que vai comer hoje, que até acordou, mas não sabe o que vai comer, não tem nada para comer. Quantas pessoas têm nessa situação? Neemias estava de boa, mas ele não se conformou de ele estar bem, só ele está bem e o povo dele perecendo. Porque o que tinha sobrado era só desespero, derrota, tristeza, fracasso. E ele disse, eu vou fazer uma coisa, eu posso contemplar assim, tem coisas que a gente imagina, né? Na nossa imaginação, não está escrito, mas nós imaginamos a cena, a situação, porque quando a gente lê, a gente entra dentro da história. E eu posso imaginar Neemias falando, eu não vou me conformar com essa situação. Eu vou clamar quem pode resolver essa situação. Eu vou falar primeiro com Deus. E ele disse, eu me assentei, né? Por alguns dias eu chorei, eu jejuei, eu orei. E ele fez tudo, o pacote todo.
Ele não ficou ali só orando, não. Ele chorou, ele jejuou, né? Ele chorou, ele orou e jejuou. Ele fez tudo, né, completo, né? E ele disse para o Senhor: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Então ele já entrou exaltando o Senhor. Ele já começou orando, falando que Deus é grande, que Deus é terrível. E Ele é um Deus terrível. Aleluia. É o nosso Deus que tudo pode fazer. Aleluia. Ele disse que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Ele orou, ele fez esse tipo de oração, por quê? Porque ele guardava os mandamentos do Senhor. Ele podia até estar trabalhando na casa do incrédulo, mas ele não foi ser incrédulo, ele não ficou andando ele não andava na roda dos escarnecedores, ele não fazia aquilo que os outros faziam. Jesus, ele se misturou com os fariseus. Ele se misturava com os pecadores, mas ele não pecava. Ele se assentou com pecadores, mas ele não pecava. Neemias, apesar de estar trabalhando na casa de um rei, mas ele não se corrompeu. E ele sabia que Deus guardava a aliança, que Deus guarda a aliança, que Deus socorre aqueles que também têm compromisso com ele, né? Ele disse: Deus terrível que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Quantas noites você já orou, já chorou pela vida dos teus filhos, pelos teus entes queridos? Nós temos várias noites orando, várias noites buscando, vários dias e noites, orando, clamando. E pode ter certeza que vai ter o momento de Deus atender as tuas petições, porque Ele usou ali o patrão de Neemias para ver a tristeza do coração dele. Aleluia. Quando ele apresentou a oração, ele estava mostrando quem era o povo, né? Ele mostrava toda a situação para Deus. Deus estava vendo, mas Deus estava vendo a situação, mas ele com certeza estava olhando ali para ver se alguém se levantava para buscar nele, para pedir para ele. Aí às vezes a pessoa fala: eu não vou pedir não, porque Deus já sabe o que eu quero. Não pensa não se humilhe não para ver se Deus vai ficar jogando do céu tudo o que tu quer. Não faça a tua parte não, fica aí. Ontem eu estava vendo uma palavra, né? Fui num culto, né? Com o início de uma campanha, e na volta eu estava comentando com meu esposo, nós falando acerca do culto, né, da palavra, né, e nós tomamos posse. E quando eu cheguei aqui, eu abri uma mensagem, né, do profeta, e ele estava falando justamente acerca daquilo. Eu falei: ó filho, a mesma coisa que nós estávamos falando. A mesma conversa, Deus usando ali o servo dele para confirmar, e ele falava acerca que eu sempre tenho falado com meu esposo, que Deus, ele falou assim: eu estou pedindo tanto para Deus, né, acerca de algo que ele disse que está pedindo. Eu falei para ele: Deus já te concedeu, só que quem tem que tomar posse é você. Você ouviu a palavra? Deus já te concedeu aquilo que você pediu, e você às vezes está negligenciando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você não está fazendo, né, da forma que é para fazer.
Que às vezes a gente fica ali, eu já pedi, mas eu estou me esforçando acerca daquilo que eu pedi, né? A bênção já está aqui na tua frente, mas você não está tomando posse. Aí eu dei um exemplo para ele. Você pediu para Deus abrir uma porta de emprego. Deus abriu. Se você não fosse passar por ela, Deus ia passar por você? Não. Quem está trabalhando não é você? Então é assim. E eu vi o profeta falando a mesma coisa. Deus, né, orientou, né, levantou o líder, né, Josué, para poder levantar o povo, né, colocar homens na frente, né, da batalha para guerrear para o muro cair e ao chão. O muro foi ao chão. Mas quem teve que atravessar para o outro lado e tomar posse da terra? Quem foi? Foi Deus que foi lá? Quem tem que fazer a nossa parte somos nós. Deus deu a orientação para Neemias. Eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que deu esse despertamento para ele. Eu vou chorar, eu vou jejuar, eu vou orar dia e noite, mas Deus vai me dar uma solução. Então, quando Deus deu a solução para ele, ele caiu para dentro. Convocou o povo e começou a... E ainda teve pessoas de passar e querer tirar ele do foco. Ele disse, não, eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Aleluia. Se Deus te escolheu para esta obra, para você estar fazendo algo na presença, na casa dele, para você estar fazendo algo, né, não só dentro da casa dele, mas fora, ele te concedeu. Se o Espírito de Deus, ele me concedeu essa dádiva de estar fazendo esses vídeos. Quem tem que fazer? Ele me deu a estratégia, mas quem tem que fazer sou eu. E ele vai me dando as coordenadas. Quando eu comecei, quando Deus falou para mim fazer, eu fiquei um ano. Fiquei um ano sem querer. Com medo. Sem saber o que é que eu ia fazer, que eu ia falar. Meu Deus, eu não sei como é que eu vou começar. Não? Aí Deus usou uma colega, uma serva para falar para mim. Só para confirmar que era para mim fazer os vídeos e começar a postar. Porque eu só fazia áudio. E ele falou, ó Deus, né? Comece, amiga, a fazer os vídeos e postar nas redes. Isso é uma forma de evangelizar. É uma forma de ajudar pessoas com palavras. E eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um canal. Como Neemias foi apenas um instrumento que Deus usou para dar estratégia. Ele disse, eu vou orar, eu vou falar, eu vou jejuar. E a solução veio. A hora que a solução chegou, Neemias não ficou parado mais orando, porque há tempo de orar, mas há tempo de agir também. Há tempo de se levantar. Aleluia. Quem sabe você diz, eu já orei, já jejuei, já chorei, eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Às vezes a estratégia Deus já te deu. E você não está sabendo usar aquilo que Deus já colocou, a arma que Ele colocou nas tuas mãos. A estratégia Deus te deu. Ele é Deus estrategista. Mas às vezes você não está sabendo usar a estratégia que Deus já te deu. Se você ainda não começou a orar, faça o seu propósito com Deus. Levante um propósito de oração. Ai, irmã, mas quantos dias? Faça quantos dias for preciso fazer. Faça igual Jacó. Segure o anjo e não solte ele enquanto ele não te der tua bênção. Faça orações dia e noite. Ore, chore se for preciso. Se for preciso clamar, gritar, grite, clame. Clame em alta voz e não te detenhas. Até que Deus te dê a tua bênção. Até que Ele te dê estratégia. Se você não tem, não sabe o que é que vai fazer, você já orou e não sabe que estratégia tomar, peça a Deus, Senhor, me dá estratégia, me dá direcionamento, aleluia, porque Ele vai te dar. Quando nós buscamos ao Senhor com fé, com coração contrito a Ele, como o salmista
falou: eu elevo meus olhos para os montes. Ele disse: de onde vem o meu socorro? Ele mesmo falou: do meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você pode estar diante de um monte, diante de uma situação adversa, mas saibas que Deus é o teu socorro, bem presente na angústia. Aleluia! Às vezes eu vejo a pessoa, né? Todos os dias eu estou vendo uma pessoa, né? Não vou falar aqui quem é a pessoa, né? Às vezes é antiético a gente falar: é fulano de tal. Não, eu falo, mas eu não revelo quem é o santo, não. Está todos os dias na mesma prova, anos e anos na prova. Enfermidade, é problema no casamento, é portas que não se abrem, e todo dia é um problema novo. E eu acompanhando aquela situação. E Deus já falou todos os dias para mim, todas as vezes que eu vejo a pessoa, Deus fala para mim: é a rebeldia. Não está querendo fazer aquilo que tem que fazer. É escolhida, mas não está dando, nem não está se alinhando com o propósito que Deus tem na vida dela. Mas quando eu toco no assunto, é como se eu estivesse tocando em brasa de fogo. Eu tomo cada liuma que às vezes, se eu não tiver de sentado, eu caio. E ali eu fico: Jesus, o que é que eu faço? E eu já pedi a Deus o que é que eu tenho que fazer agora, porque orar eu tenho orado. Já fiz campanha de oração, já fiz propósito de oração, de jejum, e nada é nada. O coração está como um bronze, está como o coração de Faraó, duro. E aí hoje pela manhã eu acordei, Deus já me deu uma estratégia. E eu só estou pedindo a confirmação de Deus. Já foi a segunda vez que Deus fala na minha mente o que é que eu tenho que fazer. E eu vou fazer. Na hora que Deus me confirmar e me der uma oportunidade, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. E eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória, né? E dar vitória para essa pessoa. Porque está revoltada. Revolta contra as situações. Como se Deus fosse culpado de alguma coisa. E às vezes Deus só está espremendo um pouquinho para ver se a pessoa reconhece que é escolhida. Eu acredito que escolhido não tem escolha, não. Eu já não, como Paulo falou, tem pessoas que falam, tem pessoas que debatem comigo, mas como? Eu não posso escolher, cadê o livre-arbítrio? Eu falo: sim, tem livre-arbítrio. Tem uma pessoa que debate diretamente comigo sobre isso, sobre o livre-arbítrio. Então, eu sou forçado? Não é forçado, você não é forçado a nada. Você tem que estar com vontade, com o coração aberto. Mas o que Deus pode fazer, Ele pode. Mas o que nós podemos fazer, é nós que vamos fazer. Porque Paulo também estava lá fazendo tudo ao contrário. Mas a hora que Deus chamou ele, derrubou ele, que ele se levantou novamente, ele entendeu que ele precisava ter uma mudança de vida. E ele só fez dizer, como Maria: eis-me aqui, estou aqui, faça o que o Senhor quiser. E Deus foi fazendo, Deus foi dando as coordenadas, mas ele tinha que querer. Mas se você não quer, tudo bem, use o teu livre-arbítrio da forma que você quiser. Deus não vai te impedir a nada. Neemias podia saber da notícia e não fazer nada, ele estava no direito dele. Mas também o povo dele ia ficar lá perecendo, até os muros iam ficar lá ofendidos. Mas quem tem um coração quebrantado, dá lugar à voz de Deus, dá ouvidos à voz de Deus. E vai sofrer menos, vai perecer menos. Porque se Deus colocou no coração de Neemias que ele tinha que fazer e ele não fizesse, porque ele também era egoísta, ele também ia entrar numa prova. Tenho certeza disso, que ele ia entrar na prova. Porque aquilo que Deus
quer que nós façamos. A gente sabe que alguém está em perigo e nós podemos fazer alguma coisa, até avisar do perigo e não avisa, o sangue daquela pessoa Deus vai requerer de nós. Nós também vamos perecer juntos. Eu tenho certeza disso. Não é porque Deus está te forçando a nada, não. Porque Deus, Ele criou o homem para adorar Ele, para estar na presença dEle. E a gente sai porque a gente é teimoso. E a gente vai perecer lá no mundo, né? E Neemias escolheu ser sensível à voz de Deus. Ele tinha um ouvido sensível, um coração quebrantado. E ele foi clamar a Deus. E ele foi para cima. Ele conseguiu resolver o problema porque Deus estava com ele. E Deus é contigo. O mesmo Deus que foi com Neemias é o mesmo Deus que está comigo e está contigo. Aleluia. Para nos dar a vitória. E olha o exemplo de Neemias. Ele chorou, orou e jejuou por alguns dias e algumas noites. Viu? Quando ele podia, de dia ele estava orando, jejuando em pensamento. Eu tenho certeza que no momento do trabalho dele, e ele chegou a sentir tristeza, né? Por aquela situação que ele, o patrão dele, o rei, conseguiu ver a tristeza e começou a questionar acerca daquilo que ele estava passando. E ele foi e revelou o porquê que ele andava triste, que ele andava angustiado. E ali começou a solução do problema chegar. Creia tão somente que Deus está te dando estratégia. Deus está levantando pessoas hoje para te ajudar a resolver essa situação. Deus pode levantar uma pessoa de oração para te ajudar em oração. Aleluia. Deus pode ajudar alguém que tem uma condição financeira para te ajudar naquilo que você está precisando financeiramente. Deus pode resolver. Agora clame a Ele, como Deus falou com Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E esta palavra, amados, ela descreve, ela descreve a profunda tristeza e oração de Neemias ao saber da desolação de Jerusalém, onde demonstra sensibilidade, confessa os pecados de Israel, inclinando os seus, incluindo os seus. Neemias, quando orou ao Senhor, ele apresentava a situação daquele povo. O povo está em pecado. Eu também sou pecador, mas tenha misericórdia de nós. Ele não foi lá só pedir, não. Ele apresentou todas essas causas que o povo estava diante de Deus. Que aquele povo estava em pecado, estava em ruína. Muitos não estavam buscando a presença do Senhor como tinha que buscar. Mas ele conseguiu arrancar virtude de Deus com as suas lágrimas, com as suas orações. E ali ele pediu a Deus o favor para interceder junto ao rei persa, que era o patrão dele, e baseando-se na fidelidade de Deus, as suas promessas, servindo de modelo de oração intercessória e liderança, Então Neemias, ele é um modelo para nós de um homem que é intercessor, que orava, intercedia, fazia oração intercessória. E ele também é um exemplo como liderança. Ele se colocou ali como líder do seu povo. Ele colocou a fé dele em prática. Porque a fé sem as obras é morta. Então ele colocou a fé dele em prática. Aleluia, ele uniu a fé em Deus com a responsabilidade de buscar uma solução
preparando-se para falar com o rei. Então, primeiro ele se preparou, ele colocou a fé dele em ação, né? Ele uniu a fé dele com a responsabilidade, né, de buscar ali a solução, se preparando, né? Se preparou para falar com o rei. Quando ele foi falar com o rei, ele se preparou para falar com o rei percebeu e perguntou, e ele ali se derramou diante do rei também, porque ele primeiro se derramou diante de Deus, porque a palavra do Senhor, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele vos exaltará. Deus não fala que os humilhados serão exaltados, não é acerca de quem te humilhou e você vai ser exaltado, não. Mas você tem que ser humilde, humilhar debaixo da potente mão de Deus. É ser humilde, é se colocar como uma pessoa humilde debaixo da poderosa mão de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Se a mão de Deus não está encolhida, com certeza está estendida sobre a terra. E Ele alcança a minha vida e a tua vida, e alcança essa situação que você está enfrentando. E Ele te responde. Ele nos responde. Aleluia, glórias a Deus. A história de hoje tem por título assim: chamado à oração. Deus te chama hoje para um compromisso de oração, de jejum, de buscar a Ele enquanto você pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei, orei ao Deus dos céus. Se você está ouvindo essa palavra hoje, neste momento que você está ouvindo, eu não sei se é hoje ou ao outro dia, ou essa palavra está sendo, ministrada aqui dia 10 de janeiro de 2026. Mas eu não sei qual é o dia, qual é a hora que você vai ouvir esta palavra. Quem sabe você vai ouvir, tem alguém que vê mensagem do ano passado, então alguém pode ouvir ano que vem, mas está chegando hoje ao teu ouvido neste momento. Comece hoje a orar, a jejuar, a se lamentar diante do Senhor pelas tuas causas, por essas muitas causas que está, atrapalhando a tua felicidade, a tua alegria. E ali, tendo os israelitas sido cativos na Babilônia por 70 anos, o rei Ciro decretou que quem quisesse voltar a Jerusalém poderia retornar, quando Neemias, também israelitas, e o copeiro do rei da Babilônia soube que aqueles que haviam retornado estavam angustiados e envergonhados, ele assentou-se e chorou. Neemias passou dias lamentando, jejuando e orando, lutando em oração por sua nação. Aleluia! Aquela nação que estava 70 anos no cativeiro. Meu Deus do céu! Aleluia, de cantore manácia. Eu não sei por quanto tempo, aleluia, esta causa, esse problema está te afligindo. Mas hoje toma uma decisão como Neemias tomou. Aleluia, quem sabe Deus só está esperando uma atitude tua para que Ele resolva essa situação. Alai, canta, basta. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Jesus, eu posso sentir a presença do Espírito de Deus aqui na minha sala. Sinta a presença do Espírito Santo aí contigo, aleluia, te renovando, te dando forças. Ele faz nova todas as coisas, aleluia, Ele está renovando a tua fé. Você que outrora buscava, outrora fazia tudo isso que Neemias fez, mas hoje você se encontra assim, desanimado, você se encontra prostrado,
tem vontade, mas não está conseguindo. Eu profetizo na tua vida renovo. Receba renovo da parte de Deus. Receba força. Aleluia. Volte ao primeiro amor. Aleluia. Que você venha ter a alegria do primeiro amor. Que quando a gente está no primeiro amor, a gente até fala assim: se Satanás pular na nossa frente, a gente derruba. Se tiver qualquer muro na minha frente, eu derrubo pela fé. E eu profetizo que hoje essa fé, ela volte. Ela seja renovada na minha vida e na tua vida. Aleluia, que Deus ele venha te dar o dom da fé, o dom do amor. Para lutar. A fé e o amor andam juntos. Quando você ama, você vai cuidar. Não desista. Não desista do teu filho. Não desista do teu esposo. Não desista de buscar por você mesmo. Aleluia. E ali, quando ele jejuou, orou, ele lutou em oração por sua nação e mais tarde também chamou seu povo para jejuar e orar. Tá vendo? Ele fez tudo isso, mas agora, quando ele já estava fortalecido, ele também convocou o povo para buscar também juntamente com ele. Séculos depois, nos dias do Império Romano, Paulo também exortou seus leitores a orar por aqueles que estão em posição de autoridade. Nosso Deus ainda ouve as nossas orações sobre assuntos que afetam a vida de outras pessoas. Pode o problema não estar contigo, está na vida de outra pessoa. Busque por aquela pessoa, que às vezes quem está diante do problema nem tem força para buscar. Olha as perguntas de hoje. Por que Deus convoca o seu povo para orar por todos? Né? Deus convoca, levanta alguém para orar porque Ele quer resolver o problema. E Ele quer alguém de atitude. Ele levanta sempre pessoas para buscar por outros. Tem pessoas que têm o dom da intercessão e através da tua intercessão, Deus pode resolver um problema lá do outro lado do mundo, né? Em outra nação, Deus alcança pessoas porque Ele é Deus de perto e também é Deus de longe. Você pode estar em um estado, a pessoa está em outro, e você ora aqui, Deus resolve lá. Você crê? Por quem alguém do seu próprio círculo você pode orar? Tem alguém do seu convívio, do seu círculo, do dia a dia, que você pode estar clamando hoje? Porque eu tenho. Todos os dias eu oro e eu não desisto. Eu estou como aquela mulher, aquela viúva que importunou o juiz iníquo. Eu estou igual ela. Eu só vou parar quando Deus resolver essas situações. E eu tenho fé que Deus vai fazer. Ele faz coisas novas. Ele nos anuncia a grandeza dele. E é ano de salvação, é ano de libertação. Vamos profetizar, nós ainda estamos no janeiro profético. Tudo começou agora. Comece a profetizar na tua vida, na vida dos teus entes queridos, salvação, cura, libertação. Pode profetizar, porque Deus vai cumprir com a sua promessa. Aleluia, Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, que nós esperamos e até pensamos. Oremos, aleluia, gratidão, Pai, por esta palavra que o Senhor nos concedeu hoje. Obrigado por o Senhor estar me usando para falar, para ler a tua palavra, para ministrar esta palavra. Obrigado, meu Deus. Eu sou grata ao Senhor, que o Senhor venha me conceder eu estar aqui todos os dias, aleluia. Me dê sempre a oportunidade de estar aqui, meu Pai, trazendo a tua palavra, dividindo com os teus filhos, Pai. Que o Senhor essa palavra possa chegar
aos ouvidos daqueles que estão necessitando de se levantar, de voltar, aleluia, ao primeiro amor, de levantar, lembrar de onde caiu e se levantar, meu Pai. Eu te peço em nome do teu filho amado Jesus, querido Pai, passamos por dificuldades, por favor, nos ajudas e nos cura o nosso coração, cura a nossa mente, cura aqueles que se encontram com o espírito angustiado, com a alma abatida, meu Pai. Cura o espírito desta pessoa, levanta esta pessoa, meu Pai, dá novamente, meu Pai, a alegria de estar na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Gratidão por tudo, né? Boa foi esta palavra para nosso elevo espiritual. Creia que o Senhor está te dando estratégia hoje para você lutar. Lute, porque a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre mim, sobre ti, e nos traga a verdadeira paz. Amém.